Paz. Então hoje eu queria, irmãos, compartilhar com vocês uma palavra. Então a palavra que eu quero partilhar com vocês, irmãos, ela fala sobre o deserto. O que significa deserto em nossa vida. Então, irmãos, eu quero falar então um pouco sobre o que significa o deserto. O que significa o deserto em nossa vida. Então, o deserto, ele é um tempo de solidão, é um tempo de luta, é um tempo de aflição, é tempo de preparação, é tempo de mudança, é tempo de transformação, é tempo de nós termos maior comunhão com Deus, é tempo de nós aprendermos a realmente a depender somente de Deus, é tempo de mistério, é tempo dos mistérios, é tempo das marcas, é tempo das experiências com Deus, é tempo da revelação, é tempo de crescer, é tempo de ganhar maturidade, é tempo de ganhar experiência, é tempo de nós adquirirmos conhecimento bíblico, é tempo de nós adquirirmos sabedoria, é tempo de nós adquirirmos inteligência, é tempo de nós sermos quebrantados, é tempo de nós sermos sondados, é tempo de nós sermos esquadrinhados, é tempo de nós descermos no oleiro, é tempo de nós sermos completamente restaurados, completamente limpos, santificados e parecidos, para ser parecidos com Cristo, imitadores de Cristo. Então o deserto é um tempo onde nós adquirimos a mente de Cristo, a identidade de Cristo e o caráter de Cristo. Um exemplo, irmãos, um soldado. Quando alguém que ambiciona ser soldado, deseja, tem vontade de entrar para o exército especial, ele não pode entrar antes de fazer os testes. Então ele precisa primeiramente de passar nos testes para depois estar lá dentro. Depois de passar os testes, ele entra. Mas ele não pode ir logo para a guerra. Ele não pode ir para a guerra. Mesmo que ele queira, mesmo que ele tenha vontade de ir para a guerra, ele não pode ir. Ele precisa primeiro aprender. Ele precisa primeiro ser preparado, ou seja, primeiramente ele precisa ser discipulado, ensinado, capacitado, para depois ser aprovado. Primeiro precisa ser provado, para depois ser aprovado. Se ele for para a guerra sem estar preparado, então ele estará despreparado. Então nós aprendemos que ele não terá a mínima chance. Ele não durará muito tempo na guerra, pode durar horas, pode durar um dia, pode durar 2 dias, mas ele vai acabar por perecer, ele vai acabar por morrer, pois ele não tem a mínima chance contra os inimigos na guerra. Porquê? Porque ele não foi aprovado. Porque ele não foi aprovado. Porque antes de ser aprovado, ele precisa ser provado. É um tempo de preparação. Para ir para a guerra, ele precisa ser preparado, discipulado e capacitado. Só depois de ser provado e depois de ser aprovado, só depois então ele poderá ir para a guerra. Só depois ele estará preparado. Então, nós somos este soldado. Nós somos este soldado. Deus, irmãos, Ele já nos chamou. Deus, Ele já nos escolheu. Mas isso não significa que nós já estamos preparados para a guerra, para aquilo que Deus tem para nós. Isso não significa que nós estamos preparados para assumir o ministério que Deus tem para as nossas vidas, o ministério que Deus nos deu. Como eu disse, irmãos, nós fomos chamados e escolhidos por Deus, mas depois disso é tempo de preparação,
é tempo de deserto, é tempo de provação, para que na prova, neste tempo, nós possamos ser aprovados por Deus, preparados para toda a boa obra, para o ministério que Deus tem para as nossas vidas. Então, deserto é tempo de provação, é tempo de nós sermos capacitados, é tempo de nós sermos capacitados, fortalecidos e cheios da unção de Deus, para então tomarmos aquilo que Deus nos deu, aquilo que é a vocação, o ministério, a carreira para a qual Deus nos chamou e nos escolheu e capacitou, para nós exercermos como Deus quer. O nosso maior exemplo, irmãos, é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o autor e consumador da nossa fé. Jesus, seu ministério, o ministério de Jesus só começou depois de ser batizado por João Batista no Rio Jordão. E sabe para onde é que ele foi depois de ser batizado, irmãos? Depois do seu batismo? Para o deserto, para ser tentado, para ser preparado. Jesus, depois de ser batizado, ele foi levado para o deserto. E a pergunta é: sabe quem levou Jesus para o deserto? Leia Mateus no capítulo 3, leia Mateus no capítulo 3, no versículo 13 até ao capítulo 4, no versículo 11. A Bíblia, nesses versículos, irmãos, nos mostra quem levou Jesus. Não foi o diabo, não foi a vontade de Jesus, mas foi o Espírito Santo de Deus. Foi Deus que levou Jesus ao deserto, não foi o diabo. Como também não é o diabo que nos leva para o deserto, mas sim o Espírito Santo. O Espírito Santo ele levou Jesus, e então é o Espírito Santo que nos leva também para o deserto. É lá, queridos, que nós somos preparados. Jesus no deserto, ele saiu mais forte. Jesus saiu mais forte no deserto. Jesus ele foi provado no deserto. Jesus foi tentado. Foi difícil para Jesus. Foi difícil para Jesus aguentar. Mas Jesus foi forte. Ele sabia que tinha que passar por aquilo. Ele saiu fortalecido. Ele saiu mais preparado que nunca para o ministério, para a obra que Deus tinha na sua vida, para a obra que seu Pai tinha na terra para ele. Sabe, irmão? Sabem, irmãos? Jesus ele não foi tentado mais do que ele podia suportar. Assim como nós também não seremos tentados, o qual nós não iremos aguentar. Jesus não foi tentado mais do que ele poderia suportar, assim como nós também não seremos. Jesus, irmãos, foi provado sim. Jesus foi provado sim, irmãos. Mas ele também foi aprovado. No deserto, nós somos provados. No deserto nós seremos, eu e você, nós seremos provados no deserto. Mas o deserto não é, nem será o nosso fim, como não foi o fim de Jesus. Pelo contrário, foi apenas o início, como também será o início para nós. A pergunta é, tu perguntas, temos que passar por isso? Temos sim, irmãos. Se Jesus passou por isso, nós também temos que passar por isso. Se Jesus, sendo o Filho de Deus, teve que passar, quanto mais nós. Só assim nós poderemos realmente estar preparados para a obra de Deus em nossas vidas. É impossível Deus nos dar tudo aquilo que Ele tem para mim e para ti, se nós não estivermos preparados.
preparados para receber. Irmãos, para receber tudo aquilo que Deus tem para nós, é preciso nós termos estrutura. É preciso nós termos uma base. É preciso nós termos alicerces fortes. Precisamos ser purificados, santificados e transformados para recebermos tudo aquilo que Deus quer nos dar. Tudo aquilo que Deus tem para nós. Para podermos então usar tudo aquilo que Ele sempre quis e determinou para nós. Um exemplo, um copo d'água, irmãos. Quando a água é demais, ela entorna. A mesma coisa somos nós. Nós somos um copo. Nós precisamos ter estrutura para receber toda a água que Deus quer derramar sobre as nossas vidas. Se nós não tivermos estrutura, a água vai cair. A água vai perecer. Assim somos nós. Nós precisamos ter uma estrutura. Nós precisamos ter uma base. Nós precisamos ter os alicerces. É preciso estrutura para receber tudo aquilo que Deus quer nos dar, irmãos. O deserto é um tempo onde nós ficamos. O deserto ele nos deixa mais fortes. O deserto ele nos deixa avivados. O deserto ele nos deixa cheios da unção, cheios da graça, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da mansidão. O deserto ele nos faz limpos. O deserto ele nos faz mansos. O deserto, irmãos, ele nos faz pacificadores. O deserto ele nos dá um testemunho forte. Ele nos dá um testemunho vivo daquilo que nós éramos do passado, daquilo que nós somos, do antes e do depois, de quando nós fomos para o deserto e de quando nós saímos do deserto, de quem nós éramos antes e de quem nós somos no presente. Vivendo então depois e partilhando, ministrando e pregando então o nosso testemunho. E o nosso testemunho que vai contagiar vidas, vai influenciar e santificar outras vidas, alcançando, irmãos, os perdidos, alcançando os pecadores, os que estão cegos, aqueles que estão mortos espiritualmente, aqueles que estão cativos em seus cativeiros, aqueles que são escravos, aqueles que estão endemoniados. Nós somos a boca de Deus na terra, a luz e o sal do mundo, a luz que prevalece nas trevas, a luz que ilumina, a luz que contagia, a luz que o influencia e que prevalece nas trevas. Irmão, está difícil ser forte. Se está difícil, seja forte. Se não estás aguentando, pede força, peça força. Deus, Ele é o Deus forte. Isaías 9:6. Ele é o Deus forte. Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu escudo. Ele é a tua força. Ele é o teu escudo. Ele é a tua fortaleza. Ele te capacita. Ele é o Deus forte. Pede, Ele te dará força. Estás pensando em desistir? Estás pensando em desistir? Será que tu já pensaste em Jesus? Para tu que pensas em desistir, para tu que tens tido pensamentos de desistir, será que tu tens pensado, será que tu pensas em Jesus? E se Jesus tivesse desistido da cruz, e se Jesus tivesse desistido da sua crucificação pela tua vida e pela minha vida, pelas nossas vidas, será que tu já pensaste se Jesus já desistiu algum dia da tua vida? Será que tu já paraste para pensar se Jesus já desistiu? Se Jesus algum dia desistiu da tua vida? Será que Jesus algum dia desistiu de ti? Desistiu de você? Será que tu já pensaste se Jesus algum dia desistiu de ti? Jesus não desistiu de ti nem de mim. Jesus não desiste de nós. Jesus jamais desistirá de nós. Ele não desiste de ti, Ele não desiste de mim, porque Ele é amor e a sua essência é o amor. Então Ele nos ama eternamente e incondicionalmente. Jesus não nos vai
desamparar, Ele não desiste de nós, então nós não devemos desistir dos seus caminhos, da sua vontade e do seu evangelho, dos seus planos, da sua vontade para as nossas vidas. Nós não podemos desistir, porque Jesus nunca desistiu de nós, Ele nunca vai desistir de nós, então nós não podemos desistir dEle. Ele não desistiu, irmãos. Jesus, Ele foi até ao fim, com muita dor, com muita aflição, com muito sacrifício. O sacrifício foi gigante, irmãos, a dor era muita, mas Jesus, nosso Senhor, teu Senhor, teu Rei, meu Rei, foi até ao fim por ti e por mim, por nós. Ele foi até ao fim. Ei, não desistas, não desista, não desistas. Vale a pena, vale muito a pena. Confia em Deus. Romanos 8, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. E para confirmar, irmãos, para confirmar a mensagem, deixa aqui estes versículos. Deus confirma a mensagem. Deus confirma nestes versículos aquilo que Deus pôs no meu coração. Deus confirma nestes versículos. Deuteronômio capítulo 31, versículos 7 e 8. Deus diz para ti e para mim, Deus diz para nós: esforça-te e anima-te. O Senhor é quem vai à tua frente. Ele estará contigo, não te deixará e nem te desamparará. Não temas nem te espantes. Josué capítulo 1, versículo 9, Deus diz: não te disse eu, esforça-te e tem bom ânimo, não tenhas medo, porque o Senhor teu Deus é contigo, para onde quer que tu andares. Isaías capítulo 43, versículo 3, Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Isaías capítulo 41, versículo 13, Deus diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Romanos capítulo 8, versículo 31, Deus diz: que diremos, pois? Se Deus é por nós, se Deus é por ti, quem será contra ti? Quem será contra mim? Que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não desistas. Deus promete e Deus prometeu te ajudar. E Deus, Ele está cumprindo e Ele vai cumprir até ao fim. Deserto é tempo de crescimento espiritual. É tempo de preparação para a obra de Deus na tua vida. Para a perfeição na sua obra, na tua vida e no teu ministério. Que o Espírito Santo possa falar profundamente ao teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Poderosamente. Fiquem na paz. Aleluia.